Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça conosco, amém? Já está com você a graça e a paz do Senhor? Então pede a Deus que ela permaneça com você no decorrer desse dia, por onde você passar, por onde você for. Peça a Deus que ilumine o teu caminho, peça a Deus que esteja com você através do Espírito Santo. Se você está saindo com o seu carro ou com a sua moto, ou que você está saindo a pé ou de bicicleta, não importa. Peça para o Espírito Santo estar com você. E Ele é aquele que cuida, que guarda, que livra, é aquele que permanece. Basta nós chamarmos por Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos falar um pouquinho do perdão aos inimigos. Quem perdoou os inimigos? Estevão. Amém? Antes peço que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal e seja abençoado e abençoador de outras vidas. Aleluia! E peço também que ore por esse canal, ore pela minha vida. Não é um ministério fácil, mas o Senhor tem me sustentado até aqui, em nome de Jesus, e peço que Ele continue sustentando. Estamos já há 4 anos nessa caminhada e eu creio que o Senhor, Ele tem mais anos aí pela frente com esse ministério, amém? Glória a Deus, que esse canal permaneça de pé, aleluia, em nome de Jesus. Vamos crer juntos, vamos ouvir juntos, vamos orar juntos e vamos permanecer unidos em Cristo, amém? Glória a Deus, louvado seja. A palavra diz assim em Atos 7:55. Eu vou ler o 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita do Pai, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que a gente vai aprender com essa palavra de Estevão, né? Vou ler mais um pouquinho. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Jesus, Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, o que ele fez? Ele pediu para Deus ter misericórdia. Ter misericórdia daqueles que apedrejaram ele. Olha que coração que esse homem teve. Olha que coração ele pediu para Deus para não fazer nada com eles. Não imputes este pecado. Ele clamou de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não imputes este pecado. Aleluia. Infelizmente, não são todos que têm um coração quebrantado. Não são todos que têm um coração manso, humilde, como Estevão. E ele estava cheio do Espírito Santo. E ele vê o céu aberto e a glória de Deus. E ele vê Jesus do lado do Pai. E morre com a mesma atitude de perdão do seu mestre. A sua morte, ela foi um marco como o primeiro mártir cristão, inspirando outros a seguir Cristo, mesmo diante da perseguição. Imagina, que homem de coragem, que homem de fé. Então, o que a gente vai aprender aqui? Que a visão celestial, né, no momento da sua morte, Estevão, ele teve uma visão extraordinária e inspiradora, vendo os céus abertos e a glória de Deus. Ele viu os céus abertos, esperando por ele. Aleluia. E ele viu Jesus à direita do Pai. Ele viu Jesus, o Filho do Homem, em pé à direita de Deus Pai. E essa visão ocorre porque ele estava cheio do Espírito Santo.
o que lhe deu sabedoria, fé e poder para testemunhar até o fim. Estevão, ele é um homem que mostra para nós como nós devemos ser nessa terra. Imagina pedir para o Senhor perdoar os inimigos. Quantos de nós, quando alguma coisa acontece, alguém fala alguma coisa, a gente já se enfurece? Muitas vezes a gente não para pensar que não é dessa forma como nós temos aprendido, que nós temos que seguir como Jesus, que temos que nos espelhar nele. Imagina, ele estava cheio do Espírito Santo, ele ainda pede para perdoar os pecados antes de morrer, antes da sua morte, antes dele adormecer. Não os condenes por este pecado, demonstrando um perdão semelhante ao de Jesus na cruz. A sua morte marcou o início de uma longa história de mártires cristãos, tornando-se um exemplo de fé e coragem para os seguidores de Jesus. Irmãos, não precisamos falar mais nada. Nós não precisamos falar mais nada. A gente já aprendeu como nós devemos agir nessa terra. Nós temos que pedir a presença do Espírito Santo o tempo todo. Nós temos que estar prontos para qualquer batalha, prontos para perdoar, principalmente. E quando ele fixa os olhos, ele sabia, quando ele fixa os olhos nos céus, né? Ele já sabia que estava cercado de pessoas com muito ódio e desejo de matá-lo. Mas os seus olhos não estavam nos homens. Os seus olhos não estavam naqueles homens que ensinavam-lhes fazer o mal, mas os seus olhos estavam fitados no céu, onde o céu estava o Salvador e a sua justiça. Então é para o céu que nós devemos fitar os nossos olhos. É pela misericórdia que nós temos que aprender, que nós temos que perdoar aquele que nos ofendeu, que nós temos que perdoar aquele e pedir para o Senhor, para que o Senhor não condene. Ah, Deus misericordioso, eu louvo a Ti, Senhor, e Te agradeço por essa oportunidade de aprender, Senhor, esse coração tão grande desse homem. Esse coração tão grande, esse homem que foi um exemplo na terra, como Jesus foi, esse homem que pediu para perdoar os pecados dos seus inimigos. Esse homem que olhou para o céu e viu os céus abertos e viu a glória do Senhor. Esse homem que morreu apedrejado. Sim, ó Deus, quantos têm tacado pedra em você e você tem revidado? Quantos têm falado mal de você e você tem revidado? Quantos têm te apontado e você também tem apontado junto? Pois que esse exemplo seja o maior para nós. Depois do exemplo de Jesus, esse exemplo de Estevão, é para a gente parar, analisar e para a gente se esforçar a ter um coração puro, um coração manso, um coração humilde, um coração quebrantado e um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por essa palavra, te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por nos ensinar, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é vivo, Pai, e o Senhor fala conosco o tempo todo, nos ensinando, Senhor, nos capacitando, nos mostrando, Senhor, o amor dentro da Tua palavra. Sim, ó Deus, nos mostrando a Tua presença. Ah, Deus, abençoa cada vida, Senhor, aqui anotada nesse caderno, cada causa apresentada, Senhor. Cada vida depressiva, Senhor, cada vida doente, cada vida, Senhor, em nome de Jesus, que não consegue sair de remédios. Pai, em nome de Jesus, abençoa. Abençoa a cada um, a cada família aqui representada, Senhor. Abençoa, Senhor, a família cristã, todos os pastores da nossa cidade, todas as famílias, Senhor, que estão engajadas, ó Pai, na Tua obra. Sim, ó Deus maravilhoso, ensina-nos cada vez mais a enxergar a Tua glória nos céus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos cercar e venha estar
permanente em nós. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guarde a segurança pública, Pai. Guarda, Senhor, a todos aqueles, Senhor amado, que trabalham, Senhor, na área da saúde, nos hospitais, Pai, no SAMU, os bombeiros, os policiais penais, os policiais da nossa cidade, da região, Senhor, guarda cada um. Sim, ó Deus amado e querido, em nome de Jesus, protege a nossa cidade. Sim, ó Deus, e todas as famílias. Este é o momento em que eu venho te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém.